Alô, alô, fala, fala, meu aluno, minha aluna, professor Leone Maltz, em mais uma aula com você. Agora a gente vai para o último elemento do crime, a culpabilidade, terceiro elemento na teoria tripartite que a gente já viu várias vezes. Tudo bem? Repare, a culpabilidade, ela também tem outros prismas, tá? Como impedidor de culpabilidade, de responsabilidade objetiva, de medidor de pena também, mas aqui a gente vai ver a culpabilidade como elemento, tá certo? Elemento do crime. Show? E na sua definição, que não vem da lei, é construção doutrinária, repare, a culpabilidade é um juízo de censura, ou também falado juízo de reprovação. Esse juízo de reprovação, ele recai em relação à exteriorização, tá certo? Da vontade barra conduta praticada aí pelo agente. Show? Pelo agente. Atenção especial. Quando se fala que a culpabilidade recai em relação à exteriorização de vontade e conduta do agente, que praticou o quê? Um fato típico e antijurídico. Apesar de você querer bastante, o direito penal não é do autor, o direito penal é do fato. Por isso que a culpabilidade diz respeito ao fato aqui, apesar de praticado por um indivíduo. O direito penal, através da culpabilidade, vai verificar se esse indivíduo suporta uma pena em razão de um fato praticado por ele, sendo fato típico e antijurídico. Repare, a culpabilidade não rotula pessoas. A culpabilidade diz respeito, de maneira geral, ao fato. Show? Então, nesses termos, há de se falar no juízo de reprovação, que recai aqui em relação a um fato típico e antijurídico praticado por um agente. Tudo bem? É isso que você tem de saber sobre a tal culpabilidade como elemento do crime. Show? Tranquilo até aí? Deixe-me aqui continuar para falar o seguinte. O direito penal trouxe várias classificações, mas você tem de entender que hoje adota-se, melhor falando, né, em relação à culpabilidade, a teoria normativa pura, beleza? Repare, se a banca trouxer, como já falou o CESP e o UNB no nosso nível de prova, teoria psicológica, a questão está errada. Hoje, culpabilidade é o quê? É normativa. O dolo e a culpa saiu, o elemento aqui em termos psicológicos, saiu da culpabilidade e foi para a conduta. Então, a culpabilidade, ela é analisada em quê? Em termos normativos puros, tá? Existem duas vertentes de teoria normativa. Existe a extremada, beleza? A extremada. E existe a teoria da culpabilidade limitada, beleza? Essa aqui a gente já sabe que é adotada pelo direito penal. Agora, entenda, qual das duas vertentes é adotada hoje, professor? Majoritariamente, entenda que é a teoria da normativa pura, da culpabilidade limitada. Qual é a diferença entre uma e outra? Relaxa o coração. Entenda o seguinte, a extremada diz que toda discriminante putativa é erro de proibição indireto. A limitada vai diferenciar. E quando eu falo que a discriminante putativa por erro de tipo, eu estou retirando essa informação da teoria normativa pura na sua vertente limitada, culpabilidade limitada. Significa dizer, portanto, que nas três discriminantes, quando se fala erro sobre os pressupostos fáticos,
é erro de tipo permissivo. As outras duas discriminantes, a gente já teve essa aula, lá em discriminante imputativa. É erro de proibição. Estou só aprofundando aqui, mas nem entrando em discussão. Só entenda o seguinte, hoje é teoria normativa pura, na sua vertente limitada. Teoria aqui da culpabilidade limitada. Tamo junto até aí? Sim ou não? Agora vem. Por quê? Esse juízo de censura, esse juízo de reprovação, ele é, repare, analisado sob 3 vertentes. Show? E é isso que a gente vai trabalhar agora. A culpabilidade, ela é avaliada cumulativamente em relação à imputabilidade, tá certo? Imputabilidade penal. Ela é avaliada sob uma potencial consciência da ilicitude, show, e o último subelemento é a tal exigibilidade de quê? De conduta diversa, beleza? De conduta diversa. Show? Tá aparecendo aí, beleza? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa são os 3 elementos da culpabilidade. Então, voltando para a gente consolidar aqui, a culpabilidade, como elemento do crime, é um juízo de censura, reprovação, que recai sobre um fato típico e antijurídico praticado pelo agente. Tudo bem? Show? Hoje, a gente sabe que foi adotada a teoria normativa pura, limitada da culpabilidade. Show de bola, então? Nesse sentido, esse juízo de reprovação, ele é avaliado sob uma imputabilidade mais potencial consciência da ilicitude, mais exigibilidade de conduta diversa. Tudo bem? Show? Deixe-me continuar para falar aqui em relação à imputabilidade penal. Como primeira situação aqui, imputabilidade penal. Meu aluno, atenção agora. Quando eu falo de imputabilidade, o Código Penal não me traz o conceito sobre imputabilidade, mas ele traz, em contrário senso, uma situação de inimputabilidade, tá? Então, quanto à imputabilidade, repare, grosso modo, como capacidade de atribuir-se uma pena. Show? E essa capacidade de atribuir-se uma pena, ela vem aqui de uma característica o quê? Cronológica. Show? E professor, tá de conversa fiada. Eu já vi uma tal biopsicológico. Cuidado, é outra ideia que a gente vai falar sobre isso. Primeiro, eu estou falando da imputabilidade. Show? Então, a pessoa capaz de ser atribuída a uma pena no seu contexto o quê? Cronológico. Significa dizer o seguinte, 18 anos para cima, show, já se configura aqui, presume-se imputável. Beleza? Presume-se imputável. Professor, mas a contrário senso, então, o que seria essa tal imputabilidade? Repare que a gente vai trabalhar numa exclusão, tá? Mas falamos em imputabilidade como uma capacidade de atribuir-se a uma pena, e essa capacidade que é relativa, relativa, é extraída de um critério em tese cronológico inicialmente. 18 anos, presume-se relativamente o quê? Imputável. E agora vem, porque a gente já começa a entrar na exclusão desse elemento. Se o imputável é a capacidade de atribuir-se uma pena,
baseado num critério cronológico, o que seria então o inimputável? Aí, beleza. Quanto à inimputabilidade, existem alguns critérios aqui, tá? E o direito penal, de maneira geral no estudo, tem o critério biológico, como doença mental, desenvolvimento mental incompleto, show, idade também. Tem um critério psicológico, que é o quê? A capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E tem um critério que junta os dois critérios iniciais que eu falei. Doença mental, mais a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, repare, a inimputabilidade, olha só agora, é outro nome, adotou como regra o critério biopsicológico. Significa dizer que o inimputável, em regra, é aquele indivíduo que tem uma doença mental, show, ou desenvolvimento mental incompleto, show, incompleto ou retardado. Beleza, professor, mas isso não seria o biológico? Sim, mas além de ter uma doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, repare, ao tempo do crime, olha só, ao tempo do crime, eu trago o critério psicológico agora. Era inteiramente o quê? Incapaz. Inteiramente incapaz de quê, professor? Vem comigo aqui. O indivíduo inimputável, pelo critério biopsicológico, que é a regra, ele tem uma doença mental, um desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, ao tempo do crime, artigo 4º do Código Penal, ele é inteiramente o quê? Incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se, show, com esse entendimento. Beleza? Então, repare, quando eu falo sobre inimputabilidade, eu estou falando, em regra, sendo inimputável, excluindo a imputabilidade, sendo isento de pena, o indivíduo que, biopsicológico, repare, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado e, ao tempo do crime, era absolutamente o quê? Incapaz, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, repare que é biopsicológico a regra. O bio está aqui e eu somo ao psico para esse elemento. Por isso que biopsicológico. Tudo bem? Então, o inimputável, absolutamente incapaz. Cuidado com isso. Se a banca falar não era inteiramente incapaz ou não era inteiramente capaz, repare, ele tem uma certa capacidade psicológica ali. Se ele tem uma certa capacidade, então ele é semi-imputável. Show? E aí você vai ver que pode haver a ideia da tal redução de pena de 1/3 a 2/3. Show? Mas deixe-me fazer a leitura do texto legal que fica melhor. Olha só, inimputáveis, quem são? É isento de pena o agente que, por doença mental,
desenvolvimento mental incompleto retardado, ao tempo do crime era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tudo bem? Repare, quando eu falo inimputável, é o isento de pena. Show? Show. Beleza, professor. Agora deixe-me trabalhar outra causa de inimputabilidade. A exceção. Isto é, não é biopsicológico, é biológico. E aqui é o sistema biológico puro. Show? Significa dizer que menor de 18 anos é inimputável. Beleza? Show de bola, sim ou não? Os menores de 18 anos são absolutamente inimputáveis. Não há relativa aqui não. E repare, eles não cometem crime, eles cometem ato infracional análogo a crime ou contravenção. Vai para a lei especial, Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente. Show? Então, olhe mais um caso de inimputabilidade. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Show? Deixe-me trazer outro caso de inimputabilidade, que é a embriaguez involuntária. Tudo bem? Aqui eu estou falando dos inimputáveis. Critério biopsicológico, tudo bem? Show, doença mental, mas não capacidade do caráter ilícito do fato ao tempo do crime. Exceção da inimputabilidade. Critério puramente biológico, menor de 18 anos é inimputável. Existe outra exceção, tá? E a outra exceção, eu trago aqui, por exemplo, olha só, embriaguez, tá certo? E essa embriaguez, olha o termo, ela é involuntária. Quando se fala em involuntária, você vai atender aí caso fortuito, show, caso fortuito e o quê? Força maior. Beleza? Ou pode falar de maneira geral uma embriaguez acidental. Show? Lembrando o seguinte, para que essa embriaguez involuntária seja a causa de inimputabilidade, tem de trazer aqui também, repare, ao tempo do crime, a embriaguez é completa, show, deixe-me trazer aqui, ó, embriaguez involuntária completa, tudo bem? Ao tempo do crime era inteiramente o quê? Incapaz. Incapaz de quê, professor? A mesma coisa que eu falei ali, de entender o caráter do fato ou de determinar-se, show, de acordo com esse entendimento. Então, o Kleber Masson, ele fala que nessa ideia de inimputabilidade seria um critério psicológico, tá? Aí, Kleber Masson traz essa informação. Tudo bem? Então, todas essas situações que eu trouxe aqui para você são situações de inimputabilidade. E para ser inimputável, isento de pena, a regra é o critério biopsicológico. A exceção, critério puramente biológico. E como Masson fala, na embriaguez completa involuntária, inteiramente incapaz de entender ou de determinar-se, seria um critério de inimputabilidade psicológico. Show? Tamo junto até aí, sim ou não? Tranquilo? Agora vem para eu trazer um ponto aqui para você em relação ao semi-imputável. Semi-imputável, redução de pena pode haver aqui. Meu aluno, se o inimputável é o inteiramente incapaz, o semi, podendo ter uma redução de pena, repare,
é aquele indivíduo que não era inteiramente o quê? Capaz. Isto é, ele tem aqui uma capacidade relativa, tá? Meio lá, meio cá. Esse aqui rasgar dinheiro, beleza? Capacidade relativa, meio a meio. Então, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz. Opa, relativa capacidade. Redução aqui de 1 a 2 terços. Beleza? Outro caso de redução de pena aqui, embriaguez involuntária, que é acidental, caso fortuito ou força maior. Repare, se o indivíduo também tem uma certa capacidade no tempo do crime, ao tempo do crime, haverá uma redução de pena aqui também. Ó, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade. Ó, se ele não possuía a plena capacidade, ele também tinha uma certa capacidade aqui. Se for inteiramente, repare, se for inteiramente incapaz, como traz aqui também, ó, inteiramente incapaz, absoluta incapacidade, embriaguez involuntária, doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, inimputável. Beleza? Lembrando o seguinte, pelo sistema vicariante de sanção penal, o indivíduo ou recebe uma pena ou recebe uma medida de segurança. Show? O inimputável recebe medida de segurança. O semi-imputável, meio lá, meio cá, ou ele recebe a pena com redução de 1 terço a 2 terços, ou pode-se verificar a possibilidade de uma medida de segurança. Medida de segurança e pena ao mesmo tempo não pode. Por isso, entenda, na sua prova, o semi-imputável, a banca vai dizer, pode ter a pena reduzida de 1 a 2 terços. Show? Tamo junto? Vamos continuar aqui para uma situação importantíssima, entenda. Não excluem a imputabilidade, emoção e paixão. Show? Então, emoção e paixão não isenta a pena de ninguém. Não é causa de imputabilidade. Outro destaque importante, embriaguez voluntária ou embriaguez culposa ou qualquer outra substância de efeitos análogos, álcool, drogas, tá? Repare, não vai, se for ingestão voluntária ou culposa, não haverá aqui inimputabilidade, não exclui a imputabilidade. Beleza? Deixe-me trazer um ponto importante aqui. Olha só, quando fala dependente químico, seja de álcool, seja de droga, ele entra aqui, tá certo? Como uma doença mental, tá? Tem CID, tem CID. Então, se a gente tá falando do dependente químico, pode entrar numa inimputabilidade se, ao tempo do crime, por causa disso, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Show? Deixe-me acender aqui uma atenção. Ó, Axio libera in causa, repare, traz consigo aqui o ato liberado na causa. Se o indivíduo ele se embriaga e ele comete um crime sem saber do crime, por exemplo, pô, tá ligado aquela parada, não tem dono, não sabe o que fez? Não, não tem isso não. Você não sabe o que fez, mas tá aqui, show. Neste caso, ele vai ser responsabilizado por isso, completamente embriagado, de forma culposa, quando não tinha intenção de se embriagar. Show? Ou aqui, voluntária, o indivíduo ele é responsabilizado, mesmo que ele não saiba o que está fazendo. Por quê? O ato está liberado na causa. Essa é a teoria aqui. Existe também uma tal embriaguez chamada de pré-ordenada.
Essa embriaguez pré-ordenada é quando o indivíduo, ele toma coragem, tá? Toma coragem aqui através do álcool. Ele, por exemplo, antes se embriaga, show, para o quê? Para praticar o crime. Essa situação de embriaguez pré-ordenada vai remeter aqui a uma agravante do Código Penal, beleza? E o ato liberado na causa, não sei o que eu fiz, sabe? O ato está liberado na causa, você será responsabilizado. Show? Deixe-me agora trazer questões para a gente finalizar aqui, empurrando o palito. Preencha a lacuna e vem. O agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação da omissão, tempo do crime, inteiramente incapaz. O indivíduo era o quê? Era isento de pena. Inteiramente incapaz, isento de pena. No Código Penal, adota-se o critério biopsicológico no tocante aos menores de 18 anos de idade. Menores é o critério quê? Biológico, tá? Critério puramente biológico. Show? Então, questão de número 2, errada, vem. João, com 20 anos de idade, imputável, ingeriu bebida alcoólica durante uma festa, embora não tivesse a intenção de se embebedar ou de praticar crimes. Então, leia-se aqui, embriaguez culposa. Embriaguez culposa não é causa de inimputabilidade, não. A embriaguez causa de inimputabilidade ou é dependente químico, que é a embriaguez patológica, entra numa doença aqui psíquica, mental em tese, ou é a embriaguez involuntária, também chamada de acidental, sendo completa, também chamada aqui involuntária, caso fortuito ou força maior. A culposa não é causa de inimputabilidade. O ato está liberado na causa. Vem comigo aqui. Neste caso, repare, praticou lesões corporais gravíssimas. Será, nessa situação, a embriaguez foi completa e culposa, mas não exclui a imputabilidade. Letra A, portanto, de anaconda. Beleza? Questão 4. De acordo com o Código Penal, a embriaguez completa e fortuita é o quê? Show! É uma causa de isenção de pena. Tudo bem? Show! Vamos continuar. No que concerne a infração penal, fato típico e seus elementos, vem. Considere que Bartolomeu, penalmente capaz e mentalmente são, tenha praticado o ato típico e antijurídico em, sublinhe para mim, estado de absoluta inconsciência, em razão de que, repare, de estar voluntariamente sob influência de álcool. Então, repare, se era voluntário ou culposa, axio libera in causa. Show? Tamo junto? Ele será apenado normalmente por força da teoria da axio libera in causa, questão corretíssima. Axio, magia de Harry Potter. Axio, então, axio libera in causa, o ato está liberado na causa. Embriaguez culposa, voluntária, responde de todo jeito. Agora, a embriaguez completa e involuntária, isto é, acidental, caso fortuito ou força maior, inteiramente incapaz, aí beleza, causa de inimputabilidade. Tudo bem? Veja aqui as disposições, regra e exceção para critério de inimputabilidade, para empurrar o palito na banca, marcando questões e mais questões, leia o material e vamos para cima.